Sabia que você era uma única célula e hoje você é composto de trilhões de células? E que nesse momento está acontecendo mitose em você? Eu sou o professor Marco Ninomiya e esse é o canal Biologia com Marco Ninomiya. Olá, gente! Bom, antes de começar a aula de mitose aqui, só um recado rapidinho. É bem legal vocês assistirem a aula de intérfase antes de mitose, tá? Para acompanhar o processo todo certinho. Então, tem um vídeo de intérfase no canal, corre lá, assiste para você compreender melhor essa aula de mitose. Bom? Então vamos lá para a aula. Então vamos lá, gente. Para a gente começar a aula, eu vou começar a aula com essa imagem que está mostrando aqui o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, tá? Chamado de óvulo, na verdade o nome dele é ovócito, isso a gente pode discutir nas próximas aulas aí, na área de embriologia. Aqui o que acontece? Esse espermatozoide ele vai penetrar esse gameta feminino e vai ter a fusão dos dois núcleos. Então, aqui eu tenho uma célula masculina e aqui eu tenho uma feminina. Quando juntar os dois, você vai ter a formação da primeira célula, ou seja, a célula que vai começar todo o processo. Tá? Lembrando, essa célula inicial aqui, ela vai ser uma célula chamada 2N, né? Por quê? Por que ela é diploide, 2N? Ela tem um conjunto de cromossomos que veio da parte paterna, mais um conjunto de cromossomos que veio da parte materna. Então, por isso que ela é diploide. A partir dessa célula aqui, o que vai acontecer são consecutivas mitoses, tá? E aí, em cima disso, você se pergunta, então, o que de fato é mitose? Mitose é uma divisão celular, e aí muito cuidado, gente, divisão celular, porque a divisão na biologia aqui no caso, ela não segue muito a matemática. Se pensar muito em divisão na matemática, vou dividir, então vou diminuir, né? Uma certa quantidade. No caso aqui da biologia, quando eu falo divisão celular, essa célula, ela vai, na verdade, dar origem a duas células. Tá? Então, cuidado com esse conceito de divisão. Então, essa divisão celular aqui é para você aumentar a quantidade de células. Então, veja bem, no nosso caso aqui, ó, uma célula mãe, chamada célula mãe, vai dar origem a duas células filhas geneticamente idênticas, tá? E aí depois aqui, ó, cada uma dessas duas poderá gerar outras duas e assim sucessivamente. Então, isso explica por que, por exemplo, você cresce de tamanho, por que o bebê nasce e como que ele vai crescer ou ganhar tamanho. Ele vai ganhar tamanho mesmo em si, mas isso faz também com que nossos cabelos cresçam, isso faz com que nossas unhas cresçam, por exemplo. Isso faz com que a gente consiga regenerar machucados, lesões. E isso faz com que a gente troque células velhas, tá? Por células novas. O tempo todo a gente está renovando essas células. Lembrando que, já puxando um gancho também para a aula de intérfase, que está aqui no canal, que isso vai depender de qual é o tecido, né? Qual é a célula. A frequência com que isso acontece pode mudar de uma célula para outra. Mas basicamente, então, para a gente fechar esse conceito, mitose, então, vai ser a divisão celular em que uma célula chamada de mãe vai dar origem a duas células chamadas de filhas, e essas células filhas são geneticamente idênticas, ou seja, essa que na espécie humana é 2N, ou seja, diploide com 46 cromossomos, e cada uma das filhas também será 2N igual a 46. Tá? Beleza, e aí, gente, essa mitose ela é dividida em algumas fases. Então, lembrando, antes da mitose acontecer, vai acontecer o quê? A intérfase, que está representado nessa primeira figura aqui. Depois que eu tiver a intérfase, que é essa primeira figura aqui, ó, vou colocar aqui intérfase, vão ter as fases na seguinte sequência ali, ó. Essa primeira, chamada de prófase, a segunda, metáfase, a terceira, anáfase e a quarta, telófase.
Vamos ver uma por uma aqui, tá? E essa última figura aqui está mostrando um processo chamado citocinese, que na verdade é um processo que acontece dentro da última fase chamada telófase, ok? Então lembrem-se, aqui nessa outra figura eu mostro o DNA, no seu formato dupla hélice. Esse DNA ele vai ser enrolado nele mesmo, assumindo esse formato aqui de essa cromatina, né? Que é esse DNA cromatina, esse DNA enrolado em proteínas. E aí, lembrando, a mitose vai começar ou vai acontecer após eu ter essa duplicação do DNA. Então aqui eu tenho uma fita de DNA, uma molécula, na verdade, né, de DNA, desculpa. E esse DNA vai ser duplicado, também explicado na aula lá de intérfase, tá? Ou seja, eu começo com o meu material genético duplicado. Só fazendo já uma breve revisão, por que eu duplico? Porque eu falei agora há pouco que eu vou ter na célula-mãe 46 cromossomos e eu vou produzir duas células com a mesma quantidade. Então, para que eu consiga fazer isso matematicamente, eu tenho que duplicar a quantidade de material genético aqui, ó, para que eu possa dividir igualmente para as duas células, ok? Então vamos aqui para a primeira fase da mitose, pessoal. Essa primeira fase da mitose é a chamada de prófase, tá? Lembrando aqui, só para reforçar, os cromossomos aqui já estão em formato de X, ou seja, já estão duplicados. Então, ó, eu tenho a célula, aqui na célula eu tenho uma região chamada de núcleo, então os cromossomos estão aqui dentro, ó, todos duplicados, ok? Então vou representar aqui, por exemplo, esse cromossomo 1 aqui que veio do pai, ó, vou colocar 1P, e o da mãe, vou colocar 1M. Lembrando, gente, vão ter 46 no total aí, tá? 23 pares, ok? Bom, essa membrana que envolve o núcleo aqui, ó, que forma o núcleo, na verdade, é chamada de carioteca. Aqui no núcleo também tem uma região conhecida como nucleolo. É uma região que existe a produção de um RNA chamado RNA ribossômico, tá? O que vai acontecer nessa prófase? Aqui é simples, gente, ó. Aqui você vai ter a desintegração, ou seja, a carioteca vai desaparecer, vai desintegrar, sumir. Então, por que isso acontece? Porque os cromossomos dentro do núcleo, gente, eles não conseguiriam ser acessados pela maquinaria para que esse processo aconteça. Então, eles vão estar agora livres. O nucleolo também, ó, desaparece, ó. Desapareceu carioteca, então, e desapareceu nucleolo. O que mais acontece aqui? Aquela cromatina, aquele material genético, ele começa a condensar. O que é isso? Ele começa a se enrolar cada vez mais nele mesmo. Então começa a assumir esse formato de cromossomo, ok? E uma outra coisa que acontece aqui na prófase é, existe uma organela chamada centríolo. Esses centríolos, gente, eles são organelas que daqui a pouco, na próxima fase, vocês vão ver a função deles. Mas eles vão ser migrados, ou seja, ele vai ter uma migração para lados opostos das células. Então nós temos aqui, ó, a migração para lados opostos. Só um detalhe, que eu tive uma duplicação desses centríolos também lá na intérfase, tá? Então eles foram duplicados também. Então vai vir dois para cá, para um lado da célula, e dois para o outro lado da célula. Então a gente finaliza a prófase com essa visão aqui, ó. Então, você tem aí os cromossomos condensados, ok? Já condensando, a carioteca desapareceu e os centríolos migraram para lados opostos, ok? Então aqui, lembrando, gente, aqui nessa região da célula, que perdeu o núcleo, você vai ter aí todos os 23 pares de cromossomos, conforme está mostrando aqui, ok? Saindo da prófase, a gente entra na metáfase. E na metáfase, vamos lá, ó, os centríolos estão aqui, em lados opostos, e aí os nossos cromossomos, gente, eles vão ser organizados para ficarem alinhados
no centro da célula. Então eles vão ficar bem alinhadinhos. Aqui vai estar aquele nosso cromossomo 1 do pai e o cromossomo 1 da mãe. Estão bem alinhados porque eles serão organizados por uma proteína que vai ser projetada desses centríolos, tá? Então só vou colocar aqui para mostrar para vocês. Esses cromossomos são organizados por essas proteínas. Isso aqui, ó, é chamado de microtúbulos. Por que esse nome? Porque ele é formado a partir de uma proteína conhecida como tubulina, que é uma proteína. Ou seja, nessa fase, os centríolos que estavam em lados opostos vão projetar esses microtúbulos que vão se ligar na região central aqui dos cromossomos. Tá? Essa região central dos cromossomos é conhecida como centrômero, ok? Tudo bem, se ligou e aí eu formo, ó, uma filinha, uma fila mesmo de cromossomos organizados, meio que uma fila indiana. Ó. Ou seja, de novo, se eu falar da célula humana com 23 pares, né, 46, vão estar todos eles organizados aqui na parte central da célula. Ó. Olha esse desenho aqui, ó, tudo organizado um embaixo do outro. Essa região central, essa organização dos cromossomos no meio da célula, passa a ser chamada de placa metafásica, ou vocês podem ver alguma literatura de placa equatorial, tá? Equatorial, gente, lembra-se da questão do globo terrestre mesmo, né? A linha do Equador, aquela questão do fuso horário. Então você forma aqui, ó, uma linha imaginária em que você tem os cromossomos organizados no centro da célula. Outro detalhe legal dessa fase é que, lembra que na prófase a cromatina estava sendo condensada. Essa condensação ela continua aqui na metáfase e atinge o seu grau máximo, ou seja, é na metáfase que o material genético, a cromatina, está no seu grau máximo de condensação. Então está bem condensado, é o momento em que eu consigo ver o cromossomo bem naquele formato de X mesmo, tá? Bem condensadinho. E aí isso tem algumas coisas legais que a gente pode falar. Então veja bem, essa planta aqui, ela produz uma substância conhecida como colchicina. Tá? É um alcaloide. E o que tem a ver aqui? Gente, nessa fase da metáfase que eu falei, eu posso usar essa substância chamada colchicina para parar a mitose nessa fase. Então vamos lá, se a gente tem um grau máximo de condensação, é o momento que eu consigo melhor visualizar esses cromossomos. E aí eu interrompo a mitose nessa fase para que eu consiga ver esses cromossomos no microscópio. E aí eu consigo ver o que eles chamam de cariótipo, ou seja, eu consigo visualizar mesmo todos os meus cromossomos, todos os pares, ó, do 1 até o 23. Então você tem aqui, ó, o par do 1, por exemplo, o cromossomo 1 que veio do pai, outro que veio da mãe, o 2 que veio do pai, o 2 que veio da mãe, e assim sucessivamente. Então eu consigo ver para que isso serve, por exemplo. Isso é usado para você ver se todos os cromossomos estão aqui, para você ver se eu tenho pares. Então, por exemplo, ó, um caso conhecido. Aqui, ó, olha o 21, eu tenho um par, ok. Se você visualizar um trio aqui, você tem nesse caso aqui, ó, vou puxar para cá, a chamada trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Ok? Então você consegue visualmente detectar essa trissomia, tá? Lembrando que existem outras trissomias que também é um assunto para alguma aula futura aí de genética, tá? Outra coisa que isso pode ser aplicado. Repare só, vocês estão vendo ali o cromossomo sexual, cromossomo 23, você pode ter então o X e o Y, que é no caso de sexo masculino, e o XX, que é o sexo feminino. Então veja bem, olha lá, ó. Isso é usado, por exemplo, para a detecção do sexo da criança, num processo chamado sexagem fetal. Ou seja, você pega a célula em divisão, na metáfase, aplica a colchicina
essa mitose vai parar na metáfase, onde os cromossomos estão bem condensados. Você vai para o microscópio e você consegue ver. Se você verificar dois cromossomos iguais aqui no 23, ó, você tem XX chamado, que é o sexo feminino. Se você tem um cromossomo X e um Y, o Y é menorzinho, você tem aqui o sexo masculino. Tá? Então, essa é uma outra aplicação desse caso. E uma outra coisa aqui, gente, legal, para a gente visualizar, é o que? Essa colchicina, gente, ela também, se você parar para pensar o seguinte, olha só, se você tem uma interrupção da mitose, então ó, tenho aqui a mitose, lembrando que eu quero, no final da mitose, produzir duas células, só que ó, eu estou aqui no processo ainda de divisão, eu não dividi ainda. Então, se eu interromper essa mitose aqui na metáfase, ela não vai prosseguir, não vou gerar duas novas células, ok? Então, eu estou arrumando um jeito aqui de impedir a proliferação celular, concordam? Então, essa colchicina, vou colocar novamente o nome aqui, ó, colchicina, ela é usado para alguns casos de tumores. Ela é usado como antineoplásico. Por quê? Se você tem uma proliferação celular desordenada, que é o princípio de um tumor, né, de uma neoplasia, eu quero tentar de alguma forma impedir que essa célula continue a se dividir. Como que eu posso fazer isso? Aplicação de colchicina, por exemplo, tá? Lembrando que também isso não é para todos os casos, tá? Então, só um detalhe aqui, uma curiosidade para vocês, ok? Tudo bem. Terminamos a metáfase, então, com os cromossomos alinhados no centro da célula, formando aquela placa metafásica, com os microtúbulos ligados, né, no centro dos cromossomos. Vamos para a fase chamada de anáfase. Então, o que vai acontecer? Então, vou replicar aqui, ó. Os centríolos estão aqui nos lados opostos. Eu tenho aqui os cromossomos alinhados, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o cromossomo 1 do pai e um da mãe. Os microtúbulos estão, ó, ligados nesses cromossomos. E na anáfase vai acontecer um processo chamado separação das cromátides irmãs. E aí, lembrando, o que é cromátide irmã, professor? Aquele cromossomo 1 do pai ali, ó, eu tinha só um no começo, né? Eu tinha um do pai e um da mãe. Lembra que eles duplicaram lá na intérfase? Então, duplicaram, ó, formei esse cromossomo em formato de X, cromossomo duplicado. Essas duas cópias aqui, ó, são chamadas de cromátides irmãs. Então, essas duas cópias do pai são cromátides irmãs, as duas cópias da mãe são cromátides irmãs. Então, são idênticas entre elas. Então, ó, sabendo desse conceito, o que vai acontecer? O que é separar? Esse microtúbulo, gente, tem uma proteína tubulina que eu falei que é contrátil. Então, ela vai, ó, puxar as cromátides para lados opostos. Então, puxei essa cromátide para cá. Vou representá-la aqui, ó. E puxei a outra cromátide para lá. Vou representá-la aqui. Então, eu estou separando as duas cópias, as duas cromátides. Mesma coisa acontece aqui, ó. Puxei para cá. Puxei para lá, ó. Então, eu vou separar para lados opostos. Então, o que você vai ter ao final dessa fase? Você vai ter, ó, depois que eu puxei, o que vai ter acontecido? Eu vou ter as cromátides puxadas para lados opostos. Então, olha só, o que ficou de um lado aqui, ó? Aqui era o cromossomo 1 do pai, o outro lado também era o 1 do pai, era só a cópia dele, não é isso? Aqui era o 1 da mãe, do outro lado também o 1 da mãe. Então, separei as cromátides irmãs, ok? E aí, vamos passar para a próxima fase, que é a última, que é a telófase. E aí vamos replicar aqui, ó, o que aconteceu. Aqueles centríolos que estão aqui, estava lá com os microtúbulos, lembram? Você vai desintegrar também esse microtúbulo. Isso aqui é uma estrutura temporária, tá? Então você tira aqui o que estão em cópia. E para a gente replicar ali, ó, o que eu tinha aqui desse lado?
eu tinha o cromossomo 1 do pai e 1 da mãe. Não era isso? O outro lado eu tinha 1 do pai também e aqui 1 da mãe. E aí na telófase, gente, vai acontecer um pouco do inverso da prófase. Lembra que na prófase a carioteca desaparecia, o nucleolo também? Aqui, ó, a carioteca vai reaparecer formando um núcleo. Formei o núcleo aqui. Formei o núcleo aqui. Tá? Você reaparece também o nucleolo, que é uma estrutura do núcleo, e a cromatina, ela vai descondensar, ou seja, ela vai começar a assumir um formato mais livre e mais solto, como na original. E aí, o que que falta aqui? Eu tenho 2 núcleos nessa célula já, e na telófase vai acontecer o processo chamado de citocinese. O que que é a citocinese? Aqui, ó, eu tenho a separação física das 2 células. Então, eu vou ter uma célula que foi dividida aqui, ó, eu vou acabar dividindo essa célula aqui no meio. Então, eu vou formar 2 células. Vocês estão vendo que as 2 células são geneticamente iguais, tá? Eu tenho apenas uma, nessa outra eu tenho apenas uma cópia da primeira. Então, ó, aqui eu fiquei então com o cromossomo 1 do pai e 1 da mãe. O outro também. 1 do pai, 1 da mãe. Cópia. O núcleo sendo formado. E aí eu consigo formar então 2 células geneticamente idênticas entre elas e idêntica também à célula mãe, tá? Então esse processo de citocinese é o processo final onde eu consigo separar fisicamente essas 2 células. Então lembrando, você adaptar isso para a célula humana, naquela 2N46, você duplica essa primeira célula, esse primeiro material genético, para que ela produza 2 células depois geneticamente idênticas também, 2N igual a 46, ok? Então é simples você pensar. Primeiro eu duplico para depois dividir igualmente em 2 células, ok? Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Bem tranquilo. Espero que você tenha conseguido acompanhar. Muita gente às vezes tem dificuldade, tá? Para às vezes decorar esses nomes, mas é uma questão um pouco de processo. Lembrando que a mitose ela é dinâmica. Essas fases foram criadas para você perceber isso de forma mais didática, ok? Mas você tem um processo contínuo, prófase, metáfase, anáfase, telófase, acontece a citocinese e você finaliza, tá? Então, galera, para ajudar vocês, tentar fazer um processo um pouco mais dinâmico aqui, então imagine que minha mão, ou minhas mãos, seja uma célula aqui, ó. Então, até o momento, na prófase, na intérfase e na prófase, aconteceu o quê? Um crescimento celular, né? Até porque a célula está se preparando para se dividir. Então, a célula cresceu, passou pela prófase, perdeu o núcleo. Na metáfase, os cromossomos vão ficar como? Alinhados, ó, no meio dessa célula. Os cromossomos estão duplicados, ó. Eu tenho meus dedos da mão esquerda e o da mão direita, são cópias aqui. Então, lá na anáfase, as cromátides irmãs vão, ó, se separar. E na telófase, você tem a divisão física da célula gerando 2 novas células. Então, ó, intérfase, crescimento, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se aqui no canal e até a próxima aula. Um abraço.